Olá meninos, bem-vindo a mais uma aula de Biologia, comigo professora Tayane. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento, morfologia e fisiologia das plantas angiospermas. Em outro momento, a gente já conheceu quais são os grupos de plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como que é a formação dos tecidos, como que essas plantas se formam, como que é o funcionamento delas. Então a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a complexa fisiologia das plantas. Só para relembrá-los, a gente tem aí 4 divisões, no qual as plantas são classificadas. As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Olhando nesse cladograma da imagem, a gente vê que as plantas elas têm como ancestral uma alga verde, que aí algumas características foram modificando dentro desses grupos. As briófitas, por exemplo, elas são as mais simples, não têm vasos condutores, elas não possuem tecidos verdadeiros, elas são dependentes da água para reprodução. As pteridófitas, elas já têm tecidos verdadeiros, já apresentam vasos condutores, porém, elas já têm um tamanho maior, por causa disso. Mas ainda são dependentes da água, assim como as briófitas. As gimnospermas, a gente viu que elas foram as primeiras a apresentarem tubo polínico. Então, já que elas têm grão de pólen, elas agora não precisam mais da água para se reproduzir. Elas conseguem se reproduzir através do vento, que leva o grão de pólen. E elas também têm sementes, porém não têm flores nem frutos. O único grupo que a gente tem que vai apresentar tudo são as angiospermas, que elas vão ser as plantas mais complexas, que dominam todo o ambiente terrestre. Elas vão ter tudo, inclusive flores e frutos. Então, para a gente relembrar aí, as briófitas não têm tecidos verdadeiros, são avasculares, por isso tem um pequeno porte, porque o transporte delas é feito célula a célula, são dependentes da água para reprodução. Nossos principais representantes são os musgos, igual está mostrando aí na imagem para gente. Pteridófitas são as primeiras vasculares, já têm tecidos verdadeiros, então tem raiz, caule e folhas, e também são dependentes da água para reprodução. Não tem semente, nem flor e nem fruto. Nossos principais representantes aqui são as pteridófitas, são as samambaias, ok? Gimnospermas. Agora a gente já tem plantas que possuem tubo polínico e têm sementes, então elas não têm uma dependência direta mais da água para a reprodução. A reprodução delas é pelo vento. A gente chama isso de anemofilia. É o vento levando o grão de pólen, formando então as estruturas reprodutivas dessas plantas, que a gente tem aí do lado os estróbilos, que nós temos estróbilos masculinos e femininos. Pelo vento, o grão de pólen é levado até o estróbilo feminino, ele é fecundado e forma-se o famoso pinhão, que a gente conhece, principalmente da região sul do nosso país. As angiospermas possuem sementes, flores e frutos, então elas são as plantas mais completas. Elas também possuem o que a gente chama de polinização cruzada. O que é isso? O grão de pólen de uma flor pode ser levado para outra, E quem faz isso? São os insetos. A gente chama esse tipo de polinização de entomofilia. É o processo no qual insetos fazem esse transporte de pólen. Assim como nós, assim como os animais, as plantas elas também têm células se unindo, formando tecidos, e esses tecidos vão formar órgãos, porque são seres multicelulares, então eles apresentam mais de uma célula. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa formação de tecidos e de órgãos. O conjunto de processos que levam esse organismo a atingir tamanho, forma, Tudo isso a gente chama de desenvolvimento. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre o desenvolvimento das plantas. E na maioria delas, esse processo de desenvolvimento, ele vai originar 3 órgãos aí, 3 partes básicas, que é a raiz, o caule e as folhas, que a gente chama de estruturas vegetativas. A raiz ela vai ter a função principal de crescer sob o solo e fixar a planta nesse solo, além de absorver água e sais minerais. Então essa vai ser a sua principal função. As folhas, elas são órgãos especializados em realizar a fotossíntese.
Então, em raras exceções, elas vão apresentar esse limbo, né? Essa parte aí larga para conseguir realizar a fotossíntese, a transpiração. Então, elas vão fazer vários processos importantes para a planta, no qual elas vão produzir o seu próprio alimento, substâncias orgânicas através da fotossíntese. O caule, ele vai ter a função básica de sustentar as folhas. Então, ele vai levar da raiz até as folhas água e sais minerais para o processo de fotossíntese acontecer. E logo em seguida, depois que a fotossíntese é realizada, ele tem o produto dela, que é a glicose, para levar para toda a célula, porque todo mundo precisa de nutrientes. Então, o caule, ele vai ter a função básica de fazer o transporte, a comunicação da raiz com as folhas. Ele vai elevar essas folhas e vai propiciar a elas uma maior exposição à luz, facilitando dessa maneira o processo de fotossíntese. Então, se a gente for observar aí uma planta no geral, ela vai apresentar raiz, caule e folhas como estruturas vegetativas. Isso, todas as plantas que possuem tecidos verdadeiros vão apresentar: pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nessa planta que a gente está observando, ela apresenta outras estruturas, como fruto e flor. A flor e o fruto só vão estar presentes nas angiospermas. Então, a gente fala que elas são estruturas reprodutoras e elas vão estar presentes nesse grupo. As sementes também são classificadas como estruturas reprodutoras e elas vão ser encontradas a partir das gimnospermas. Então, morfogênese e diferenciação celular, para a gente entender como que acontece esse processo. A organização básica do corpo de uma planta é estabelecida durante a formação da semente. Então, logo que foi formado o embrião, após a fecundação, então a gente tem gameta masculino, que é chamado lá, que é trazido pelo grão de pólen, né, que é o núcleo espermático. Ele vai fecundar a oosfera, que é o gameta feminino. Vai acontecer a fecundação. Logo após a fecundação, vai formar uma célulazinha que a gente chama de zigoto, igual acontece nos animais. Esse zigoto, ele começa a se dividir, ele sofre um monte de mitoses. O que a mitose faz? Vamos lembrar da aula de mitose. Gera um monte de células idênticas. Então, ele vai aumentando em número de células. Quando ele faz isso, ele vai aumentando de tamanho, ele vai crescendo. E dentro da semente, tem reserva energética, que vai ficar armazenada ali nos tecidos do óvulo. Igual acontece com a mulher, igual acontece com os animais. É bem parecido. Então, nesse caso, ele vai começar a consumir essas reservas nutritivas para ele conseguir, então, se desenvolver. Nessa fase, as células embrionárias, elas têm um formatinho de poliédrica, como vocês podem observar aí na imagem. A parede celular delas é bem fininha e bem flexível, por isso a gente chama de parede celular primária. O citoplasma delas é denso, né? Ele é bem grande, com vacúolos pequenininhos, o núcleo é volumoso, é grandão. À medida que essas células vão se tornando adultas, que elas vão amadurecendo, elas vão ter um aspecto diferente. A parede celular delas enrijece, então fica muito mais espessa, muito mais rija, né? Elas vão ter um vacúolo. Os vacúolos pequenininhos se unem e formam um vacúolo grandão. Isso faz com que o núcleo fique pequenininho. Então, a gente consegue diferenciar uma célula aí, se é uma célula jovem ou adulta, de acordo com as características dentro dela. Essas células jovens que a gente acabou de falar, elas são chamadas de células meristemáticas. O que seria isso? São células que apresentam uma grande capacidade de divisão. Professora, o que isso corresponderia aos animais? Seriam as famosas células-tronco. São células que têm um alto potencial de divisão, que ainda não se diferenciaram, não formaram nenhum tipo de tecido. Então, elas constituem o que a gente chama de meristemas. Células meristemáticas formam os meristemas, que é um tecido presente em parte das plantas, onde vai ter crescimento por multiplicação celular. Se vocês observarem nas imagens, na ponta da raiz, a gente tem o meristema, que é chamado de meristema apical. Isso faz sentido porque a raiz ela não cresce para cima,
ela cresce em direção ao solo. Então, as células meristemáticas vão estar ali na pontinha dela, porque é para lá que ela vai se desenvolver, que ela vai crescer. É onde a gente vai ter a maior área de multiplicação celular. Agora, na letra B, se a gente for analisar aí, nós temos o meristema apical na porção de cima, porque ele está mostrando para a gente como que vai ser o meristema apical do caule para o desenvolvimento das folhas também. Então, a gente vai ter meristemas laterais e meristemas apical, que é onde a gente vai ter a maior multiplicação de células. E aí, logo em seguida, essa contínua produção de novas células pelos meristemas faz com que o embrião se alongue. Então, ele começa a se desenvolver, ele começa a aumentar de tamanho. Essas células mais velhas, elas vão se afastando da extremidade. Então, se a gente pegar numa raiz, as células mais velhas são aquelas que estão mais distantes da ponta, porque novas células já foram sendo formadas ali na sua extremidade, que é no meristema apical. Então, elas vão se afastando das extremidades do caule e das extremidades das raízes que a gente mostrou. Então, o que vai acontecendo nesse momento? Essas células, elas vão se especializando. O que significa isso, gente? É você ter uma função específica. Você vai formar tal tecido, que é de preenchimento. Essa vai ser um tecido de revestimento, fazer parte da epiderme. Então, a gente vai tendo a diferenciação celular. E esse processo é igual ao que acontece nos animais. A gente também passa por isso. Os primeiros tecidos que vão se diferenciar são os meristemas chamados de protoderma, meristema fundamental e o procâmbio. Então, se vocês olharem na imagem, identifiquem aí que a gente tem de verdinho a protoderme, abaixo da protoderme, de amarelo, o meristema fundamental, e abaixo do meristema fundamental, de roxinho aí, de violeta, a gente tem o procâmbio. Então, ele está mostrando para a gente que são esses meristemas aí que vão ser os primeiros a formarem tecidos, né? Que vão ter diferenciação celular e que vão formar estruturas específicas. Meristemas primários, então, que a gente acabou de falar, que vão ser os primeiros a sofrerem diferenciação. A protoderme, ela vai ser uma camada de célula que vai revestir externamente o embrião. Aí a gente já pensa, se vai revestir externamente, ela vai dar origem a quem? A epiderme. Então, vai ser o meristema primário protoderme que vai originar a epiderme. O meristema fundamental, ele vai dar origem ao córtex. O que é o córtex? É a região de dentro. É onde a gente vai ter ali parênquima, que é um tecido de preenchimento, e o tecido de sustentação, que é o que vai manter a planta em pé. Então, é o que está no meio ali da planta, fornecendo sustentação e preenchimento. E a gente tem mais interno o procâmbio, que é o que vai dar origem aí aos tecidos vasculares, que é o xilema e o floema. Xilema e floema, a gente vai falar sobre eles lá na frente. Qual é a função deles de transportar aí as seivas? A gente vai ver como que essa fisiologia acontece. Então, basicamente, a gente tem aí 3 meristemas primários que vão originar tecido de revestimento, o epiderme, tecido de preenchimento e sustentação, que são aí formados pelo meristema fundamental, e o procâmbio, que vai originar os vasos condutores, que são o xilema e o floema. Células que já foram diferenciadas, elas podem voltar a se dividir. Aí, dessa forma, elas vão ser chamadas de meristemas secundários. Elas não são mais meristemas primários porque já passaram pelo primeiro processo, de originar outro tipo de tecido. Então, quem são os meristemas formados aí? Os meristemas primários dão origem aos tecidos primários. Os meristemas secundários vão dar origem aos tecidos secundários. E à medida que esse desenvolvimento ele vai progredindo, né, a gente vai tendo a diferenciação acontecendo, que é o que a gente chama de morfogênese. É o que vai definir a forma da planta, como, por exemplo, qual tipo de raiz, como que a raiz vai se desenvolver, o caule, a folha. Então, isso já vai acontecer nos tecidos secundários que vão sendo formados. E vai acontecer logo após a germinação da semente. Aconteceu a germinação,
se inicia o processo de morfogênese e da diferenciação celular para a formação dos tecidos e consequente formação dos órgãos. Como que vai acontecer na germinação da semente? Quando os meristemas se diferenciaram, o ritmo de desenvolvimento do embrião ele vai diminuindo no interior da semente, porque a gente já teve a formação dos tecidos ali que eram importantes. O que vai acontecer então lá na semente? Quando ela está nas angiospermas dentro do fruto, ela ainda está ligada ao organismo materno. Então ela vai crescendo através de quê? Lembra que eu falei que lá no óvulo tinha reserva nutritiva? Então essa reserva que é chamada de endosperma, que a gente também tem uma reserva nos cotilédones, que a gente vai ver depois o que é isso, essas reservas vão nutrindo esse embrião que está agarradinho lá no organismo materno, né? Então ele vai sendo nutrido por essas reservas. Quando ele atinge o tamanho definitivo, as sementes elas são o quê? Amadurecidas dentro dos frutos. E aí elas auxiliam na dispersão pelo ambiente, porque os frutos, ao serem comidos por outros animais, eles vão sendo levados para vários lugares e quando esses animais defecam, eles acabam liberando o embrião pronto para germinar. Então eles favorecem essa dispersão, por isso que os frutos são tão importantes. Em condições ideais, o que é condição ideal? Água, nutrientes, temperatura, está tudo sob controle? A semente germina e ela retoma então o crescimento e termina a diferenciação do embrião. Para isso acontecer, vai precisar dos fatores que eu falei: água, oxigênio, temperatura adequada. E aí, nas extremidades dessa semente madura, a gente vai ter a radícula, vocês observarem na imagem, dá para ver ela aí, e vai ter o meristema apical da raiz nessa radícula. Vamos ter o caulículo, que a gente vai ter o meristema apical do caule, que a gente sabe que são as regiões que têm células meristemáticas, células que têm uma grande capacidade de divisão. É ali que vai acontecer o processo de multiplicação de células. Logo abaixo do caulículo, tem uma estrutura chamada de cotilédone. Esse cotilédone, a gente vai falar melhor sobre ele mais para frente. Só que ele é uma estrutura que também vai servir como reserva nutricional para o embrião. Ele é formado logo após essa formação da semente. E isso define as angiospermas. Tem plantas que apresentam somente um cotilédone. Então, elas são chamadas de monocotiledôneas, como é o caso do trigo. Tem plantas que têm dois, como é o caso do feijão. Quando a gente planta feijão no algodão, a gente identifica os cotilédones lá. Esses, como ela tem dois, são chamadas de eudicotiledôneas. Evento inicial da germinação, então, da semente. Embebição. A semente absorve água bastante e retoma a sua atividade metabólica. Então, ela começa a mobilizar as reservas que estavam guardadas, mobiliza tudo para ser consumido, a casca da semente vai se romper e vai permitir agora a entrada de oxigênio, que é responsável por fazer a respiração das células embrionárias. Então, as células que estavam guardadinhas lá dentro, né, o embrião, ele vai começar a retomar a atividade. Os nutrientes vão ser mobilizados para ele, a casca rompeu, então entra em contato com o oxigênio e aí começa-se então o seu desenvolvimento. E aí, professora, mas antes como que esse embrião sobrevivia então, se ele não tinha contato direto com o oxigênio? Eles obtinham energia pela fermentação, que é um processo no qual a glicose é consumida sem oxigênio. Então era isso que mantinha o embrião antes do rompimento da casca. E como que vai ser esse desenvolvimento? A radícula é a primeira que vai emergir. Então, quando a gente pega a semente, a gente vê que a primeira coisinha que a gente vê é a pontinha da raiz, que é a radícula. E ela vai se diferenciar na raiz primária. Vai crescendo para dentro do solo, ancora a planta, né, fixa ela ali e vai iniciar o processo de absorção de água e sais minerais. Nas eudicotiledôneas, a gente vai ter a raiz se ramificando. O que acontece? Ela vai ter uma raiz primária e dessa raiz primária vão partir várias outras secundárias, terciárias, com várias outras. Então tem uma principal e as laterais que partem dela. Nas monocotiledôneas a gente não tem raiz principal. Elas é uma raiz que a gente chama de raiz em cabeleira ou raiz fasciculada.
raiz adventícia. Elas são raízes que têm um monte de pelinhos só. A raiz primária, ela se degenera e vai sendo substituída por raízes que se desenvolvem a partir do caule. Então, eles perdem essa raiz primária grandona. Um exemplo clássico são as orquídeas. Quando vocês forem observar uma orquídea, ela tem pelinhos de raízes ali que partem do caule. Isso não é a estrutura primária dela. Quais são as partes que a gente tem da raiz? Tem a coifa, que vai proteger o meristema, porque lembra que cresce em direção ao centro da Terra, que a gente chama de gravitropismo positivo. A gente vai focar em movimentos depois, tá? Em movimentos vegetais. Então, como a raiz cresce em direção ao centro, né, da Terra, ela precisa de uma proteção para não danificar as células meristemáticas. Essa é a coifa. Acima da coifa tem a zona de alongamento, tem a zona de multiplicação, que é onde vai ter o meristema apical. Dividiu, é onde as células estão com maior índice de divisão. Logo em seguida, temos a zona de alongamento, é onde vai ter o maior crescimento em comprimento. Se aumentou o número de células, a gente vai crescer, vai alongar essa raiz. E lá em cima, a gente tem a zona de diferenciação celular, que é onde vão se iniciar os meristemas primários. Na maioria das eudicotiledôneas, né, e das mono, o crescimento em espessura da raiz, ele cessa com o amadurecimento dos tecidos primários. Isso em plantas herbáceas. O que são plantas herbáceas? Erva cidreira, por exemplo. O caule não é verdinho, ele é bem flexível, a raiz ela não é pequenininha, ela não se desenvolve numa raiz espessa, grande. E o que gera crescimento secundário é isso, é o crescimento em espessura, né? Não o em alongamento, em comprimento. Então ele para, porque as raízes dessas plantas, elas não precisam ser muito grandes. Então para aí, elas têm apenas crescimento primário. Outras, como os gimnospermas, que são os pinheiros do Paraná, que são árvores enormes, as eudicotiledôneas, que formam grandes árvores, elas crescem em espessura, que é o que a gente chama então de crescimento secundário. Quais são os tipos de raízes que a gente tem? Temos a axial ou pivotante, são sinônimos, que é aquela que a gente vai ter a raiz primária e dela vão partir várias outras raízes secundárias, terciárias, que são as raízes laterais. É o que está representando aí nas eudicotiledôneas. E temos o sistema radicular fasciculado, que é aquele, como vocês podem observar nas monocotiledôneas, milho, a orquídea que eu falei para vocês, o trigo. A raiz ela não tem uma principal. As raízes que estão aí são geradas a partir do caule. São chamadas de raízes fasciculadas. Algumas especializações das eudicotiledôneas. Temos as raízes escoras ou suporte, igual o milho, árvores de florestas tropicais. Elas vão apresentar essas estruturas que ajudam na fixação delas no solo. São chamadas de raízes escoras ou suporte. Aqui temos uma raiz estranguladora, que é aquela que vai crescendo sobre outro, né? Sobre outro caule. Ela vai estrangulando ali a outra planta, que é chamada de figueira. A gente tem um exemplo na figueira, né? Bem comum. Temos aqui as raízes respiratórias ou pneumatóforos, que é o que acontece nos mangues. Nos mangues, a raiz ela cresce para cima. Então, ela tem um gravitropismo que a gente chama de negativo. Ela cresce contra a direção do solo, né? Ela cresce para cima, por quê? Como o solo é alagado, para elas conseguirem oxigênio, para a planta conseguir sobreviver, essa é uma adaptação delas. Elas fogem desse solo alagado e crescem para cima. Exemplo clássico é a avicênia, que é um tipo de mangue, né? Essas são características do manguezal. Raízes aéreas, que são aquelas que possuem um revestimento aí chamado de velame, elas são um pouquinho de veludo, né? Elas são mais esbranquiçadas. Na orquídea, a gente consegue perceber bem a presença delas. Temos as tuberosas, que são aquelas que podem armazenar reserva nutritiva. Então, a planta faz fotossíntese e guarda parte desses nutrientes que vão ser armazenados na raiz. Então, a gente tem a cenoura, a beterraba, que são exemplos, né, de leguminosas. Temos as raízes sugadoras. Essas daqui, elas são parasitas. Então, ou elas retiram
água e sais minerais da planta, que é o caso da erva de passarinho, ou elas retiram a glicose da fotossíntese mesmo, que é o caso do cipó-chumbo. Quando elas pegam só água e sais minerais, a gente fala que elas são hemiparasitas. Quando elas pegam a glicose, o produto da fotossíntese, a planta nem faz fotossíntese, ela só suga o que a outra produz, que é o caso do cipó-chumbo. É uma planta chamada de holoparasita. E o caule? O caule ele realiza a integração entre as raízes e as folhas. Ele cresce perpendicularmente ao solo, com algumas exceções, como por exemplo o rizoma, ele cresce na transversal. A maioria vai crescer perpendicular, né, ao solo, e alguns podem ser abaixo do solo, que são os caules subterrâneos, como por exemplo a batata inglesa. A parte mais jovem é a próxima do ápice, que é chamado de meristema apical. A partir desse crescimento, formam-se os primórdios das folhas, como a gente pode observar aí na imagem, né? Onde a gente vai ter as gemas. Nós temos a gema apical, que é onde vai se desenvolver em cima, e temos as gemas laterais, que é onde a gente vai ter o desenvolvimento dos ramos lateralmente. Alguns tipos de caules que a gente tem. Tem os troncos, que são aqueles caules robustos, né, que a maioria das árvores apresenta. Temos os estipes, que a diferença deles para os troncos é porque aqui eles têm o tronco alongado e as folhas só ficam na extremidade. Então, eles apresentam um tufo de folhas nessa extremidade. Os colmos, que são aqueles que a gente tem divisão de nó e entrenó. O que é nó e entrenó? Vou voltar aqui para mostrar para vocês nessa imagem. Nó é cada uma dessas estruturazinhas no qual a gente consegue ver a divisão de uma para outra, de um raminho para o outro. Entrenó é o espaço entre um nó e o outro. Isso é muito característico do bambu, como vocês podem observar aqui na imagem. Cada uma dessas estruturas clarinhas é um nó, na imagem da direita. A parte verde é o entrenó, é o que fica entre um nó e outro. Então, a gente chama esse tipo de caule de colmo. Temos os caules volúveis ou trepadores, que são aqueles que crescem enrolados em um tipo de suporte, igual no caso da uva, né, que a gente consegue ver isso. Caules rastejantes, que são aqueles finos e longos que crescem sob o solo, igual no caso da abóbora. Temos os rizóforos, que são ramos caulinares que crescem em direção ao solo. É igual a gente vê no mangue também, que serve para dar um suporte para segurar as plantas no manguezal, nessas árvores, já que a gente tem um solo super alagado e difícil de se manter fixo. E temos os rizomas, que são caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas, que são os tubérculos. Então, rizomas são caules que crescem na transversal e quando eles acumulam reservas, são chamados de tubérculos. E as folhas são aquelas que vão se desenvolver dos primórdios foliares. Elas vão se formar a partir da gema apical do caule. Folha não tem crescimento secundário, só tem crescimento primário. Então, os tecidos eles vão se diferenciando e formam uma estrutura capaz de captar luz. Essa é a principal função das folhas. Então, o tipo mais comum que a gente tem, ela vai apresentar o limbo, que é a área, a lâmina foliar. Elas podem ou não apresentar pecíolo. O que é o pecíolo? Esse cabinho que une a folha no caule. Ela pode ser diretamente ligada ou apresentar ele. Algumas têm bainha. O que é bainha? É uma estrutura que cobre o caule ali junto à folha, né? Quando ela está inserida. É bem comum do milho isso. E algumas podem apresentar estípulas, que são um par de projeções filamentosas que cresce ali lateralmente a essa folha e ao caule, como está representado para a gente aí na imagem. Ela vai ter uma epiderme quase sempre unistratificada, ou seja, que tem uma camadinha só, com exceção das plantas xerófitas, que são aquelas plantas adaptadas para clima quente, igual o cacto. Então, elas vão ter muitas camadas de célula como proteção. Elas vão apresentar nas células epidérmicas uma substância que vai ser liberada chamada de cutina. Essa cutina, ela vai secretar uma cutícula, que é um lipídio, né, uma espécie de óleo ali, uma cera, que é impermeável
que não vai deixar com que essas plantas percam muita água para o meio. Vão apresentar estômatos, que a gente vai falar para frente o que são eles, né? Realizam trocas gasosas. Elas são as únicas células que possuem cloroplastos, é ali que vai realizar a fotossíntese, então os cloroplastos vão estar presentes nelas. E elas vão apresentar uma característica aí de estômatos, a distribuição deles, diferentes no caso das mono e das dicotiledôneas. Então a anatomia da folha é basicamente essa, onde ela apresenta uma epiderme, que vai captar a luz solar, tem a cutícula, abaixo tem o parênquima, que é um tecido de preenchimento, tem o parênquima palissádico, lacunoso, que está relacionado com o tipo das células, tá? Temos também o tecido vascular, que é o xilema, e o floema. As nervuras, elas são formadas por feixes condutores, então temos xilema e floema, que vão passar por esses vasos condutores, e a gente consegue diferenciar uma monocotiledônia de uma eudicotiledônia pelas nervuras. As nervuras são paralelinérvias. O que é isso? Elas são paralelas. Você consegue ver que elas não se encontram, né? Elas vão numa reta até o final. É o típico do milho. Agora, nas outras angiospermas, que são as eudicotiledôneas, elas vão apresentar nervuras reticuladas. Uma vai para o lado, outra vai para o outro. A gente chama elas de reticulinérvias, peninérvias, reticuladas. Tem vários nomes para classificar esse tipo de nervura nas folhas. Galera, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau!